Jorge, a gente tem um fascínio aí pelo Titanic, né? Que agora voltou a ser o assunto do momento, né? Começando pelo Titanic, assim, por que você acredita que ele foi tão famoso a história? Por que você acredita que teve toda essa fama em volta desse navio? Sendo que já muitos outros já naufragaram também e não tem essa história tão marcante, né? O Titanic não é, por exemplo, não está entre os 10 piores naufrágios da história. Não está. E mesmo assim ele é o que é, né? Teve naufrágios muito mais dramáticos, muito piores, muito mais trágicos do que o dele. O que aconteceu no caso do Titanic, além da visibilidade que a história ganhou com o filme, principalmente, que o filme é muito bem feito, com tudo que já se publicou sobre ele, mas o que tornou o Titanic uma coisa meio um fascínio assim das pessoas pelo Titanic é que é uma somatória de situações, é quase que um enredo pronto, né? Era um navio novo fazendo a viagem inaugural, um navio de extremo luxo, muito grande para a época, né? Onde a bordo dele você tinha as divisões de classes, você tinha a primeira classe, que tinha direito a tudo, você tinha o coitado dos imigrantes que iam lá no fundo, então você tinha também esse fator social, né? Você teve, né, a arrogância, a prepotência de falar, não, o navio vai atravessar, o mar tá com blocos de gelo, mas esse navio aqui atravessa. Então, você teve a arrogância, você teve a prepotência, você teve o erro humano, né, de não obedecer os sinais de precaução, de cautela. Você teve toda essa somatória e você teve também um número muito expressivo de vítimas. Morreram mais de 1.000 pessoas. Mas, por outro lado, também você teve muitas pessoas que sobreviveram para contar aquela história. Então, tudo isso, quando você coloca na mesma panela, resulta numa história que todo mundo fica impressionado com a história do Titanic. E aí, por ser o Titanic, né, gerou toda uma pesquisa de encontrar o Titanic no fundo do mar, que é tarefa bem difícil, 3.800 metros de profundidade é bem profundo, né? E aí você começa a ter a segunda fase infelizmente, da tragédia do Titanic. O Titanic, 111 anos depois, ainda mata a gente, para você ter uma ideia. Né? Pior que é verdade. Ele afundou em 1912. Né? Em 2023, ele ainda matou gente. Então, a pesquisa, a busca do Titanic foi realmente um marco, né? Você achar um navio nessa profundidade, no mar aberto, sem muitas referências, porque naquela época você tinha uma localização presumida do navio, né? Você não tinha o GPS para determinar exatamente as coordenadas onde ele afundou, né? E mesmo assim, mesmo que você tivesse o local preciso, você tem que considerar que um navio daquele porte, descendo, afundando quase 4 quilômetros, ao longo do processo de descida, ele também deriva para lá ou para cá. E não é pouca coisa, ele é empurrado para lá e para cá. Então, às vezes, você sabe a localização de um naufrágio e não encontra lá embaixo porque ele se deslocou, né? E você está num ambiente totalmente hostil para o ser humano, luz zero, você não tem luz nenhuma, temperatura baixíssima. Então, é muito difícil. Quando foi encontrado o Titanic, foi realmente um feito expressivo. Poxa, achar um navio desse porte nessa profundidade é meritório. Parabéns aos cientistas. O problema começou quando isso, potencializado pelo mito do Titanic, quando isso virou uma operação comercial, que aí resultou nessa tragédia que a gente teve agora, né? Uma operação comercial não é uma operação científica. Não tomam-se todos os cuidados. O homem já desceu
3 vezes mais fundo do que o Titanic. O homem já chegou a 11 mil metros de profundidade, que é considerada a maior profundidade do planeta. Já chegou lá no fundo, mais de uma ocasião, inclusive. Mas é uma expedição científica, um equipamento diferente do Titã, né? do submergível que implodiu. Ali era um equipamento diferente, muito menor, levava uma pessoa só para fazer a pesquisa, não tinha função turística, né? Antes da gente entrar no Ocean Gate, né? Segurando um pouquinho nesse assunto, Jorge, do Titanic, assim, a gente sabe que filme é aquela coisa que, uau, todo mundo vê e acha que 100% daquilo é verdade e tal. Mas o que foi verdade e o que não foi, por exemplo? Eu sei que a Rose e o Jack não existiram, outras pessoas falam que não existiram. Como que foi isso? Olha, eu vou te falar que eu confesso que eu conheço muitas histórias, mas conheço pouco a do Titanic, e vou te explicar por quê. Claro que eu sei o básico, né? Mas o Titanic é a única história que eu nunca publiquei nada sobre o naufrágio do Titanic, tá? Nem no meu livro você não vai achar nada, nenhuma história sobre o naufrágio do Titanic. E não fiz isso de propósito, porque é um assunto já tão explorado, já tão pesquisado, que eu iria chover no molhado, né? Seria um trabalho muito difícil de você checar tudo que já se falou sobre o Titanic. Todo dia pipoca. O Titanic tinha automóvel, o Titanic tinha cachorro, entendeu? É um trabalho insano. E eu falei, não, o Titanic eu não vou escrever, né? Mas é claro que eu sei algumas coisas do Titanic. Sim, o casal não existiu, mas existiram inúmeros outros casais que estavam no Titanic, não é? Tem a outra polêmica se o Jack teria sobrevivido na prancha brasileira. Na prancha. Eu acho que sim. Eu acho que ele teria... Eu acho que ele teria durado mais do que o filme mostrou. Se ele conseguiria permanecer vivo até o outro navio chegar para resgatar na manhã seguinte, tenho minhas dúvidas por conta da temperatura. Se ele conseguisse sair totalmente fora da água, sim, melhorariam muito as chances dele sobreviver. Porque naquela situação, naquela região, o maior problema não é o mar em si, é a temperatura da água, né? A temperatura da água gera hipotermia muito rapidamente na pessoa e aí a pessoa vem a óbito. O principal naquela situação, até porque era uma noite de mar calmo, você não tinha o fator de ondas e vento, não tinha, era uma noite de mar calmo. O fator primordial ali era a temperatura da água, né? Então, sobreviveu quem conseguiu ficar fora d'água, de algum meio. Quem estava imerso na água, não tem como.